Como os senhores percebem, nós estamos, senhor, ali nesta noite que ele foi procurar mais conhecimento para nós. Gostaria de abrir esses trabalhos com o seguinte pensamento. A personalidade tem o poder de abrir as portas, mas o caráter que as mantém abertas. A personalidade é a maneira de a pessoa envolver a assembleia e envolver os presentes. O caráter é a postura, é a honradez, é a forma de resolver a situação, avançando e retrocedendo quando percebe-se que errou. Portanto, este é o caráter, assumir a sua responsabilidade. Portanto, vamos aclamar a Deus, o nosso Pai poderoso, que nos dê força e sabedoria para sempre fazermos prevalecer o nosso caráter. A pedagogia do amor. Religar conhecimento ao amor é o mais instigante desafio do momento. É esta a meta-virtude que precisa orientar nossa sofisticada tecnociência. Como afirmou um sábio, o amor é a tecnologia mais sofisticada de todos os universos. Sem amor não é possível reinventar e reencantar nenhum mundo, nenhuma sala de aula. Nós precisamos da pedagogia do amor, porque esta é a primeira e a derradeira lição de uma escola transdisciplinar holística da existência. Somente no dia em que aprendermos a amar total e incondicionalmente é que receberemos um certificado de humanidade plena. Esta é a utopia humana e estamos aqui para fazê-la florescer. Aprender a conhecer e a fazer de forma integrada, através da experiência viva e com discernimento, continua sendo uma arte a ser devidamente aplicada e aperfeiçoada. Para tal, necessitamos de uma escola do olhar, pois a visão é a véspera do conhecimento. Abrir o olhar para si, para o outro, para o universo e o totalmente outro, eis uma lição fundamental. Um olhar fluídico que não fica paralisado no único alvo, capaz de acompanhar a dança do agora. Mudar o mundo é mudar o modo de olhar. Necessitamos também de uma escola da escuta. Escutar antecede compreender. Precisamos transcender esta crise absurda, esta surdez diante dos alaridos e canções da realidade. Quando orientamos o coração para aprender, não apenas para conhecer o mundo exterior e para nele atuar. Sobretudo para aprender a estar no mundo, navegar o encontro e florescer como seres humanos. Para tomar consciência do fio de ligação que conecta todos os nossos passos e todos os eventos no qual habitamos. O amor. Ótima semana para você. Carlos, compra a mesa conosco aqui. Pauta o primeiro. Wander. Pode colocar aí só SCD. SCD. Passei o dia todo ontem aqui na apresentar. Outra pauta. Mais uma pauta? Será que é só esta pauta? Hã? Ah, dentro da CD, fala. Pode ser, ué. Qual é? Quais as empresas obrigatórias, prestação de serviço? Certo. Esse já está, nós pegamos o gancho aí com ela. Um gancho. Mais uma pauta, colegas? Mas não é possível, vamos sair daqui 8 horas hoje. Sabe? Que isso. Fala aí, presidente, uma pauta. Tem não? Seguro-desemprego. Sabe? É, tudo bem.
Então eu vou colocar uma aqui de um internauta. Mais uma? A que eu vou fazer já. Aqui, o Mauro. O Vander aqui. Vale Transporte. Vales Transporte. Ok. Vander, começa aí então com ECD. Não, Everaldo, que ontem eu não tinha essa pergunta e nem também tinha essa empresa, né, que me procurou hoje. Porque hoje eu fui procurado por um presidente de um sindicato pequeno. Aí minha dúvida é o seguinte, ele só tem imposto lá sobre folha de pagamento. E esses impostos dão coisas muito baixas, barato, né, os impostos sobre a folha. Eu quero saber se esse sindicato, se ele está... ele tem a obrigação de apresentar a ECD e também se ele é obrigado a apresentar EFD ou DCTF. Sobre isso aí, né? Sindicato ou então aquelas empresas. Depois eu gostaria de fazer uma pergunta para a Nipim depois, que ela está sabendo disso. O sindicato ou das empresas que são imunes a ECD está obrigada este ano. Agora, quanto a ECD, quanto a ECF, está numa dúvida se ele, porque a CF nada mais é do que substituindo a agregação de imposto de renda, aquele estado tudinho, certo? Uma coisa mais fiscal. Agora, quanto a isso, não sabe se essas empresas que estão imunizentas vai apresentar o ECD, o SF, ou vai apresentar uma declaração igual do imposto de renda normal. Então, nós temos esperança aí para ver o que vai dar. Não tem nada a respeito. Aí ele está obrigado a DCTF ou a EFD? Que é a apresentação do PIS/COFINS. A PIS/COFINS. PIS/COFINS, se houver retenção, se houver PIS/COFINS, ele vai apresentar normal. A DCTF ou a EFD? Não, o SPED, PIS/COFINS. Aquele DCTF, aquele prazo acabou. A SPED do PIS/COFINS, vai apresentar normal. Tudo bem, então. Tá? Ô, Wanda, deixa o Carlos ler para nós aqui uma base legal dessa resposta. Aqui, a Instrução Normativa 1252 de 2012. Ela estabelece o seguinte: assim, somente o valor do PIS e COFINS recolher tais entidades, no caso entidades. Quem são essas entidades? As jurídicas imunes e isentas do imposto de renda. Elas são obrigadas a entregar só se recolher acima de R$10 mil. Certo? Só isso aí. Isso é a base legal, é a Instrução Normativa da Receita Federal 1252 de 2012. E também a 1422 de 2013 estabelece isso aí. Sim, Antônio. Mauro, por favor. Só um minutinho, Antônio. Everaldo. Claro. Prejuízo. Tem que entregar duas? Tem, normal. Normal, né? Normal. Se ela deu prejuízo ou lucro, independe. Independe se ela for presumido, tem que apresentar. Presumido, tem que apresentar. Entrega mesmo, né? É mesmo? Tranquilo. Então tá bom. Obrigado. Agora, é claro que aqui que tem prejuízo, certo? Dentro desse período, eu posso ter lucro anterior e distribuir lucro, pode. Não, mas é prejuízo que é presumido. Hã? Foi prejuízo mesmo, não tem... O quê? Prejuízo. Ela deu prejuízo no exercício. Foi. Mas não significa dizer que eu não poderia distribuir lucro do ano anterior. Não teve também, não tinha não. Mas mesmo ela não está obrigada a apresentar o SCD, porque ela não distribuiu lucro. Agora o SF vai ser obrigado a apresentar. Então tem que fazer logo, mesmo que não tenha, faça, que aí fica mais fácil o próximo, né? É que eu estou falando. Vão apresentar o SCD, e esse CD já feito o de para, porque quando você for apresentar o SF, eles podem pegar lá, eu quero aproveitar o SCD? Quero. Ele já aproveita tudo o SCD. Obrigado. E está dentro das normas já, né? Vamos explorar mais o homem, ele está com conhecimento. Tá.
Boa noite a todos. Nós temos que apresentar, quem faz o presumido tem que apresentar SCD e fiscal. Um em junho e outro em setembro? Quem está no presumido é como que me falou. Se estiver no presumido e você distribuir o lucro superior ao que determina a lei, que seria 8% ou 32% daqueles valores, o custo que nós demos vai para o ar, aí o ministro explica lá, explica direitinho lá. Então, quem distribuir o lucro superior ao permitido, você tem obrigado a apresentar SCD e SF. Agora, quem é o presumido e não distribuiu o lucro superior, aí você é obrigado a apresentar o SCF em setembro. Só de setembro. E o nosso programa já está preparado para fazer a Graças implantação? a Deus, nós demos o curso em cima do programa. Veraldo, isso é importante para os internautas. Responde para nós, para os internautas, o que o colega perguntou, assim, detalhadamente. Nosso programa, nós demos o curso em cima do nosso programa, do validador, e foi do que aconteceu. Eu tenho várias empresas, validei em cima do programa, e só falta a assinatura. Nosso colega, que foi instrutor aqui, o Aderossi, trouxe uma assinada, e já na hora de enviar, prontinha, dentro do nosso programa, apresentou uma do presumido, e apresentou o lucro real, e apresentou uma no lucro real estimado. Todas elas aprovadas, sem nenhum erro, sem nenhuma advertência ainda. Mauro. O ECF, o ECD, só empresas de lucro contábil, né? De escrita contábil. Não. ECF vai ser todas as de presumido. Todas. A de presumido. Presumido. Presumido e real. Presumido e real. É. Agora o ECF, quer dizer, o ECD é apenas empresas de lucro real. Não. Se é presumido e apresentou, distribuiu lucro superior àquele permitido na lei, o valor do lucro, vamos supor assim, você teve uma receita de 100 mil. 8% de 100 mil dá 8 mil. Menos o PIS, COFINS, todos os impostos pagos, menos eles, vamos supor, os impostos pagos foi 2 mil. Sobrou 6 mil. Essa é o teto que você distribuir. Esse é do lucro do... Aí está obrigado a contabilidade, porque se ele não fez contabilidade, é tributado, hein? Se ele não fez contabilidade, é tributado. Agora, se ele fez contabilidade, então esse valor é isenta, mas tem que apresentar o ECD. Senhor presidente, deixa eu dar uma explicaçãozinha aqui, pessoal. Desculpa a intervenção. Que aí o pessoal vai entender como é que vai funcionar isso daqui. Só a matéria que eu preparei para o encerramento de balanço, né, e visando a ECD, escrituração contábil digital, e a escrituração contábil fiscal. Então, vamos no seguinte exemplo aqui. Uma empresa que revende mercadoria, a base dela é 8% e prestação de serviço seria 32%. Nós temos casos de 1 milhão para cada delas. Então, a base do lucro presumido seria o quê? 400 mil reais. Aí eu calculo o imposto de renda, 8 vezes 15 dá esse valor, do serviço 32 vezes 15 dá isso aqui. Esse aqui é o imposto de renda. Contribuição social, 12 vezes 9, 32 vezes 9, PIS sobre faturamento, 0,65, COFINS, também os 3% sobre faturamento bruto, né? Eu apurei total de imposto, 172.600, né? Qual seria a minha base? O lucro presumido, calculado, que é 8% sobre 1 milhão, dá 80 mil, 32% sobre 1.000 dá 320. Então, 80 mil mais 320 dá os 400. Então, minha presunção é 400 mil. Menos os impostos, que dá 172.600, está calculados aqui. Eu distribuí lucro aqui no caso, 227 mil, se eu dividir por 12, dá 18.950, né? Lucro distribuído. Então, quer dizer, eu posso pegar 400 mil, menos 172 aqui, e 600, eu acho 227.400. Então, 227.400 eu posso distribuir. Porque eu estou dentro da presunção legal, que é a presunção menos os impostos. Neste caso, eu estaria dispensado da escrituração contábil digital
e é obrigado à escrituração contábil fiscal. Por que a contábil fiscal? Porque a contábil fiscal é que vai apurar o imposto de renda e a contribuição social. Ok? Que é a antiga da IPJ. Entendeu? Só que o SF é só a partir de agosto. Ele distribuiu 227. Eu distribuí o lucro total, 227. Eu estou dentro da presunção. Sim. Não, Otávio. Se não for entregue o SCD, Tá certo. aí dá para a gente fazer o SF? Dá. Aí é o seguinte, o curso que o Everaldo fez aqui na segunda-feira, Ontem. ontem, que foi no dia de ontem, 1172. ele está dizendo o seguinte, porque inclusive Tá certo. no dia de hoje, né, Fábio? Fábio, foi hoje ou foi ontem? Já saiu o novo manual da SF. Ah, já saiu outro. Já saiu outro. Aí o que está acontecendo? É que você agora tem que fazer a ligação da escrituração contábil digital com o SF. Porque você tem que buscar as contas aqui da escrituração contábil digital para ligar aqui com o SF. Então Tá tem entendendo? que fazer logo o primeiro. Tem que fazer logo. É, entendeu? Não tem Obrigado. outra. Não é verdade? Né? Então essa é uma situação que está aí, né? Marli, fala. Aí o outro caso aqui, é só para clarear um pouco mais a memória de vocês, eu peguei a mesma base, dá 400 mil, porém eu distribuí 600 mil reais, né? Então eu distribuí mais lucro do que a base. A base na minha não é 400, eu distribuí 600 mil. Aí nesse caso está obrigado a escrituração contábil digital, está obrigado a escrituração contábil fiscal também, tá? E a instituição normativa 1420 a 1422. E aplicada sobre o lucro presumido agora para 2014. E as lucro real já está dentro da obrigatoriedade de fazer essa apresentação. Esclarecido? Porque assim... Não. Peraí, gente. Vai entregar em setembro a SF. A ECD no mês de junho, né, senhor Everaldo? A ECD do mês de junho, do mês de maio, do mês de junho, quer dizer, não tem essa obrigatoriedade ainda. Só vai ter a partir do mês de agosto, que vai entregar em setembro. Se quiser entregar em junho, pode. Pode entregar. Não, se quiser entregar, pode. Mas não tem obrigatoriedade. A obrigatoriedade é setembro. Tá ok. Só para esclarecer aqui. Só um minutinho, Zé Valdo. Eu entendi o que o Halley falou. Só a partir de agosto, não, já as nossas que foram fechadas em 2014. Nós temos a obrigatoriedade de entregar a SCD até dia 30 de junho e a SF até 30 de setembro. Não é a partir, não, é até. Não, vamos pensar assim, que é a partir da data que você assinou o ECD. Enquanto você não assinar o ECD, você não pode apresentar o SF. Bem claro? É a partir da data que você assinou o ECD. Assinou, você está apto a apresentar o SF. Agora eu gostaria de perguntar à Divina. Mas tem as empresas que não fazem o ECD, que é as outras presumidas. Assim, aí pode. Pois eu queria saber essas empresas, por exemplo, uma empresa que é só... As que não têm o ECD, mas está obrigada ao SF, que são as empresas do presumido, que não distribuem lucro contábil. Hein, Fábio? As empresas só prestadora de serviço, como é que faz? Mesmo jeito, normal. É obrigatório? Normal. A SF está substituindo a DIPJ, então quem fazia a DIPJ antes tem que fazer a SF. Eu gostaria de perguntar para a Divina, para mim apresentar o ECD, só o ECD que é obrigado a apresentar dá para ela lá, o certificado digital, é o A3, né, Divina? Todos dois. É o ECPF A3, tanto o contador quanto a quem assina para a pessoa jurídica. Somente o A3. Se fizer o A1, não consegue. Quem tem um A1 para apresentar DCTF e aquele negócio de seguro-desemprego? Não tem problema. Não tem. Mas a obrigatoriedade do certificado A3 é só para essa finalidade. Mas que sacanagem, né? Sabe por quê?
Eu andei estudando e ao ITI, fiz pergunta e ele não respondeu, mas foi uma exigência do Ministério da Fazenda através da Receita Federal, porque ele é um certificado personalíssimo e o A1 ele é um certificado de senha aberta. Então, para a responsabilidade civil e criminal, poucas pessoas pegam o token. Normalmente é o contador, é o dono, o administrador. E eu não posso dizer que tá na minha marca, alguém utilizou. Mas tem coisas mais técnicas que eu vou ainda concluir, mas em tese é mais ou menos por aí. E ele também tem um tipo de sigilo mais aprofundado do que o A1. Bem, colega, a nossa colega Tatiana mandou um e-mail para nós perguntando isso. Se eu tenho o certificado A1, eu sou obrigado para apresentar o ECD, que eu apresentava o DCTF, eu sou obrigado a fazer o certificado A3. Então, de acordo com o que a Divina está falando aqui, nosso colega, você, colega, vai ser obrigado a apresentar tanto o contador como o administrador vai ser obrigado a fazer o A3 para apresentar essa declaração que é específica para a Receita Federal, que é mais segura, não é isso? É verdade. Essa informação não é nossa. Essa informação eu procurei saber por que era e teve essa fundamentação. Mas eu ainda vou trazer mais informações, que eu fiquei sim um pouco indignada, porque certificado é tudo igual, não há diferença. Então eu fiz uma consultoria ao ITI e à Receita Federal e eu vou ter a resposta. Nem a Serpo sabe. Por que usou a 3? Presidente. Mauro, Adair. Passa para o Adair, por favor. Se o contador tem o A3, ele pode apresentar com a declaração eletrônica, procuração eletrônica, né? Do cliente. A procuração eletrônica? Rona, queria falar sobre isso aí. Outra coisa, a inovação que houve agora. Antigamente, eu poderia apresentar a declaração sem levar na junta comercial. Agora, a procuração, primeiro, para você assinar com procuração, você tem que ir lá na junta comercial arquivar essa declaração agora, procuração. Não tem problema não, arquivar ela. E outra coisa, vai fazer o requerimento e esse requerimento tem que ser entregue na junta comercial também, viu? Não, esse requerimento só vai ser analisado. Depois. A JUSEG não vai analisar esses requerimentos, não, só entregar. Você faz. Quando der consistência, você pega, faz o requerimento cancelando, se tiver diário, que já foi registrado, ela vai considerar o digital e cancelar o que nós chamamos manual, que já foi registrado. Exatamente. Olha bem, se você apresentar o ECD e você, por procuração, e essa não tem procuração no estado, na junta, nem o requerimento, quando ele chegar lá, o processo, ele vai falar, você não tem procuração, você tem requerimento. Esse processo vai ser, como se não tivesse entregue, viu? Fábio, só um minutinho, deixa o Adair falar aqui. Então vamos lá, Fábio. Com relação, eu ia falar, ela perguntou, questão da procuração. Lá no manual do SD, fala, o livro pode ser assinado por procuração, desde que ela seja arquivada na junta comercial. O expediente contábil não fez qualquer conferência de assinatura ou dos procuradores. Qualquer referência, né? Então, esta verificação é feita pela junta comercial. A procuração, uma observação, a procuração eletrônica da Receita Federal não pode ser utilizada. Então, a pessoa eu já tenho uma procuração, o contador já tem uma procuração da Receita, não vale. A procuração tem que ser arquivada lá na junta comercial específica. Esse manual aqui, ele tem isso aqui desde 2011. Bom, a minha dúvida é o seguinte. O administrador tem 3 empresas, um A3 SCPF, vale para as 3 ou ele vai ter que fazer um para cada? Se ele está como titular nas 3, ele responde pela... Deixa aí a Divina responder, ou a linha ali do SESCOM responder para nós. Quem que é SESCOM aqui? SESCOM está atrás lá. Então, Aline, a pergunta é o seguinte, né, Daí? Só um minutinho, colegas. O cidadão, ele é o administrador de 3 empresas.
para representar as 3 empresas, necessita de 3 certificados ou só um certificado? Bom, nesse critério aí que eu saiba, né? Se ele tem ele tem 3 certificados, né? Um só. Não, ele é representante de 3 empresas. Sim. Quer saber se ele tem que fazer um certificado para cada empresa ou se só um certificado na pessoa dele. As 3. Representa as 3 empresas. Bom, nesse critério eu não tenho tanto assim, uma resposta concreta, né? Mas que eu saiba, sim, ele pode. Que eu saiba, sim. Pode completar, Divina, para nós, por favor. CPF é o mesmo. CPF não muda. Certificado digital é no CPF. O CPF responde por 1 milhão de empresas, desde que ele esteja lá na Receita Federal como responsável. Tanto é que eu vou dar um exemplo, vou ser mais concreta. Se você tiver um certificado, você terá o sócio administrador, aquela sigilo que chama sigilo fiscal, você não consegue acessar. Consegue alcançar algum. Por quê? A Receita Federal não libera nada daquele que está o CPF. Como o certificado já fala e-CPF, porque esse certificado é uma assinatura eletrônica de dados para assinar qualquer coisa, importar, fazer qualquer coisa, que seja aquele CPF o responsável. Então, respondendo, ainda que ele tenha 10, 20, 30, 40, 50 empresas, que tem gente que tem, é um único certificado. CPF. E-CPF. Satisfeito, Qual o E-CPF? Porque eu vou completar, que talvez vai... Tá certo? Eu vou concluir um raciocínio, porque alguém vai fazer a minha pergunta. Se a empresa for responsável na Receita, ou tiver uma sociedade, uma magitória, que tem, né? Empresa, sócio de empresa. O sócio daquela empresa vai responder com esse CPF. Aqui a pessoa jurídica é uma ficção científica. Então, atrás dessa pessoa jurídica tem uma pessoa física que tem o seu CPF e ela assinará em todos os termos em respondendo para essas empresas qualquer coisa, inclusive o ECD, que o seu único certificado é CPF. Muito bem. Nesse caso, A3. E eu vou dizer bem, todo sócio que se preza deve ter um certificado A3. Por quê? Bem falado aí, que está comentando, alguns comentam no fundamento, vou fundamentar. O A1 é um certificado frágil, que ele, quando entra num HD, que ele vai diretamente, ele é tão frágil que você não repete a senha. Se eu entrar lá, eu faço uma senha sigilosa para todo certificado, ninguém fica sabendo e perde todo o certificado. Por quê? Ele é senha aberta, ele não tem muita segurança jurídica. O contador e o empresário, um conselho de pessoa que está preocupada com os atos que praticarem, que depois eles não podem dizer que não sabia. Entende? Tem que ter toda coisa sigilosa, não preocupa não, é pouco dinheiro por 1 ano, por 3 anos. Então faz o e-CPF. Já tem casos que requer, eu estou recomendando, é só uma recomendação. Muito bem respondido pela Divina e também pela Aline, que foi prudente na sua resposta, Halley. Atualmente, nós estamos tendo problema com o certificado do CPF, com referência já ao seguro-desemprego. Inclusive, o meu certificado, eu tinha ele no começo com o SEI, e depois, na renovação, já foi umas 3 vezes que eu renovei ele saiu com CPF, e agora não tem como pegar a procuração dos outros certificados, porque a procuração não está aceitando o ECE, não está aceitando o CPF. Como é que eu faço num caso desse? Vai lá, Divino. Seguinte, eu tenho que pegar procuração dos certificados, porque o seguro-desemprego agora não aceita mais manual. Bom, para fazer a procuração, eu preciso do SEI, porque para fazer a procuração não está aceitando apenas o CPF. E o certificado meu, no caso, no começo foi colocado o SEI, e nessas trocas aí, nessas renovação, agora por último saiu o CPF. No caso, que jeito que eu vou fazer? A Receita Federal é um órgão gestor de todos os dados do certificado digital. A pessoa física ganhou aí um privilégio
por equipação de empresas. Não sei se vocês percebem, vocês fazem o CPF normal, a própria Caixa fala assim, quando vai fazer o registro, fala empresas, não fala? Fala empresa, não fala? Então, houve essa graciosidade do governo. Por quê? Porque ele queria um responsável. Como a maioria contadora é pessoa física, então ele é o CPF. Então, o seguro-desemprego ele é vinculado à Previdência Social. A Previdência Social, ela não entende o CPF como pessoa física, não. Por isso que tem que ter a matrícula SEI, porque ela vai entender quem está respondendo para aquelas procurações é uma equiparação de pessoa jurídica. Não sei se vocês sabem, a Previdência Social, ela não comunica bem ainda com a Receita Federal nos termos de transferência de dados digitais. Vocês já viram, né? Muita coisa você tem que ir lá, faz a matrícula, você tem que ir lá consolidar, etc, etc. Então, é por conta disso. Porque o governo quer um responsável que esteja vinculado em todos os níveis do certificado digital. Foi satisfatório? Não era necessário. Para a Receita Federal, vou explicar. Não, eu vou explicar para o senhor. A sua dúvida é, por que eu faço procuração para a Receita Federal com o meu certificado digital e não vou fazer para o seguro-desemprego? É essa a dúvida. Você não vai fazer por quê? Porque quem paga o seguro-desemprego, que está querendo deliberar aquelas chaves através da procuração, o contador, então tem que ter um responsável. E a Previdência Social tem que ter a matrícula C, porque ela só reconhece esse responsável por equiparação legal. A lei diz que o senhor é empresa, diz ou não diz, quando você vai registrar lá? Diz ou não diz? Ainda que você é pessoa física, você vai colocar lá no registro empresa para todos os fins, não é isso? Lá, estou remetendo lá para a conectividade, porque a conectividade também é vinculada à Previdência Social e vinculada ao FGTS. Agora, o governo, ele quis mais amarração e a Previdência não aceitou, porque ficava muito fácil. Qualquer pessoa que tem um ZCF pode fazer. Ele não precisa ser o contador. Então, o contador é o cara que mexe com tudo, por isso que tem que valorizar seu trabalho, porque você é responsável por tudo. Não sabe, porque o contador nem sabe que ele é responsável, se ele souber, não trabalha. Então, por isso ele quis que o contador faça a matrícula SEI, não está concedendo, porque aí ele tem um responsável vinculado à Previdência Social. O senhor faz o certificado novo, ou a pessoa jurídica não precisa, porque ela já é pessoa jurídica, o senhor faz o certificado novo, A3 de preferência, e coloca a matrícula 6. Você pode colocar a matrícula 6, pode colocar PIS, pode colocar que futuramente vai votar por ele, pode colocar tudo que o senhor quiser, desde que o senhor apresenta à autoridade certificadora os comprovantes. O senhor tem que ter aquela matrícula que o senhor colocar lá no certificado. Quando o senhor for fazer o certificado digital, tudo que o senhor coloca de dados, o senhor tem que apresentar o documento físico, ok? Entendeu? Muito bem, Marlis. Aguarda o microfone, por favor. Divina, sobre esse negócio de cadastrar o certificado lá na JUSEG, aí tem que fazer novo certificado para cadastrar lá, ou aquele antigo que eu fiz, o A3, eu posso levar lá na junta? Para fins da assinatura digital lá do ECD na junta comercial, qualquer certificado serve. Lá não precisa de ter vinculação de outras secretarias, no caso da Receita Federal ou da Previdência. Serve. Porque lá você vai só assinar, você não vai cadastrar. Cadastrar, eu vou explicar, parece que trouxe uma dúvida daquilo que foi da procuração. Aquela procuração da junta comercial é uma procuração demorada, é onerosa, você paga 140 conto para poder arquivar lá, para não precisar do certificado digital. Mas todo ano, eu não sei, me falaram que é todo ano, se ela é definitiva, você tem um prazo lá. Então, não, essa procuração que você confundiu, na junta você não vai cadastrar, você vai assinar com o seu certificado digital. Não, é por isso que eu vi que você confundiu, vou explicar de novo. A entrada na procuração tempestiva, que já não dá mais tempo, que a dona Graça, mas quem, sei lá, da responsável, não está falando, não faz certificado. Não vai dar tempo, não. Está muito em cima, não vai dar tempo. Você paga com antecedência, ela faz uma análise, faz uma configuração, ela faz uma homologação, para você não utilizar o certificado digital, usar a procuração da junta comercial, que o Everaldo falou bem também.
essa esquece. Esse ano, infelizmente, vai ter que fazer. Como você vai fazer para 3 anos, a junta agradece. Além da receita, eles estão orientando, não, gente, faz o certificado digital, que ele serve para outros motivos, não só para esse. Agora, não dá mais tempo. Não dá tempo mesmo, porque tem umas análises que eles fazem. Ok, agora vamos voltar para o SCD. Todo mundo satisfeito? SCD? Aí, Mauro. Ô, Divina, então é o seguinte, eu entendi que, por exemplo, não é então prudente ao contador assinar o SPED por procuração. É preferível o administrador da empresa fazer um A3 e tirar essa responsabilidade Como eu estou mais da banda de cá que da banda de lá, ou seja, contador eu sou, mas não estou, eu sempre falei aqui na reunião, não deve fazer economia para o cara não, para o empresário não. E outra coisa, sobra para o contador que está com as guararapes toda acabadinha, cansadinha e tudo. Você entendeu? Então, eu sempre falei aqui, o que a gente puder transferir da responsabilidade deles, é pouquinho, eles gastam muito, esse certificado custa pouquinho, precisa dividir pela quantidade de meses, e tira das suas costas a responsabilidade dele. Deixa ele assumir a responsabilidade dele, o senhor assume a sua de contador. Aquela de contador o senhor tem como. Mas eu nunca fiz procuração. E tem muitos contadores que eu sou colega parceira aqui do certificado, eu recomendo e eles acatam. Por quê? Para que você vai assinar coisa dele se ele pode assinar? Ele está vivo. E tem responsabilidade, se arca, vai presinho lá para a PF, que é a Polícia Federal que prende, e julga a Justiça Federal, ele vai lá nem levar um cafezinho, nem um pito para você, não. Eu não sabia, bem que eu tinha desconfiado desse contador. Eu ouvi um cara falando isso. Eu fiquei brava, viu? Nossa, mas eu fiquei lá dentro, eu fiquei muito brava. Porque eu não gosto que fale de contador. Todo contador é bom. Ainda que ele tenha uma certa dificuldade, o contador é o cara, morre no lugar do cliente, mas não deixa ele morrer. E o cara é ingrato. Então, não compensa não, gente. Passa a responsabilidade de quem é quem. Para quê? O que você vai ganhar com isso? Não. Eu, no meu ponto de vista pessoal, sem indignação, isso é uma brincadeira para relaxar. Não assino nada que alguém possa assinar. Que o procurador é você o cara que devia estar lá, você ficou no lugar dele. Você responde tudo. Claro que ele não exime de responsabilidades, que não tem benefício de ordem. Se houver um problema, o procurador, quanto procurando, os dois assumem o mesmo caso. Mas só por isso que quer te prender por responsabilidade, repreende você que assinou, mas sabia que da responsabilidade. Eu não recomendo. Eu não faria. Ok. Everaldo, quer falar? Não, ô Divina, tudo na vida esse avanço extraordinário. Antigamente, a gente fazia o diário, fazia o razão, o cara tinha que assinar o diário lá para apresentar na junta, né? Será que você ia assinar aquele diário lá para ele? Muita gente falsificava, mas não pode. Então é o seguinte, vamos supor assim, o cara tá lá. Então eu fiz a declaração, o SCD bonitinho, eu posso pegar uma cópia de segurança e enviar para ele assina e me devolve ela assinar para me apresentar? Estou perguntando assim. Ô, Divina, qual o custo que está do certificado A3 para o cliente lá? É variado. É de 330 que eu conheço, tem uns 200 e pouco. Depende o repositório, o que guarda. O cartão, ele é mais barato, mas também ele tem mais risco. Na informática, nessas coisas digitais, nessas coisas eletrônicas, tudo que é mais caro, ele tem menos risco. Não sei se já perceberam. Então, do cartão é mais barato, do toque é o melhor, o mais recomendado. Você trabalha com uma mídiazinha, você põe ela dentro do bolso, você põe um cordãozinho mais na cintura e some. O outro é uma colostomia, você tem que andar com o cartão e com aquele negocinho pendurado. Um estraga, aí o outro peteca. Aí o HD... a informática é o cara. Quando é que é da rasteira, dá mesmo. Você formata o HD vai e não reconhece, o cliente chega a você tudo. Você me recomendou essa merda? Fala assim, que eu já vi o cara falando. Esses nomes feios, né? Esse trem não vale nada. Eu recomendo o toque. A diferença é muito pouca para você sofrer. E é variado os preços. Tem de 330 a 410. Cada operador tem seu preço. Matou isso aí, né, colega? Certificação? Eu gostaria que, se é possível isso, certo? Nós fizemos a declaração. Fez o SCD bonitinho, né? Aí eu pego, porque qualquer um dos dois pode assinar
Ou qualquer um pode ser primeiro. Não é que significa que o empresário tem que assinar primeiro e o contador depois, não. Tem benefício de Qualquer ordem, pode assinar. Eu pego, eu fiz a declaração, o SD bonitinho, tirei uma cópia de segurança, enviei para ele assina dele lá e me devolve ela assinada, eu assino e envio. E é possível isso? Ô, Everaldo, na prática não. Não? Na prática eu não conheço. Essa parte já é do contador que tem esse trabalho. Mas o que ele custa assinar você e ele? Hã? Se ele existe na cidade, se ele está na cidade... Para ele vir assinar? Não sei. Quando ele tinha o papel, você mandava para ele assinar lá, o balanço? Mandava. Então continua mandando, hein? Então continua mandando. Então, envia... Eu não sei se é possível isso. Eu vou levantar isso. Se é possível, eu fiz a declaração. O homem está lá em Aparecida. Mas aí tem que ver o respeito de esse negócio eletrônico, a gente não pode afirmar muito, não. Tem que ver se o programa, como é que faz. Pois é, tudo para olhar. Não, o eletrônico você não afirma, não. Ninguém afirma. Eu mandei para ele a cópia de segurança, ele assinou ela, aí ele me manda de volta, ela está prontinha, certo, para mim enviar. Eu assino ela e envio. Isso é possível? Você tem alguma notícia disso aí? Na prática, Everaldo, tudo que você está falando é possível, mas tem que ver o programa, se ele aceita, se não dá erro. Na prática, eu acho que sim. Tu falou assim, em tese, né? Nem em prática. Em tese, eu acho que sim. Pois hoje já estão avançados. Agora, tá tudo avançado, mas é o primeiro ano, sempre dá um probleminha. Você entendeu? Eu não sei como é que é o programa dele lá, não sei como é que é o Java, é não sei o quê, então tem esses detalhes. Eu acho que vai ser possível. Faz experiência, se não der certo, você cancela isso de novo. O empresário está viajando, está lá nos Estados Unidos, né? Olha que coisa. Aí não, eu tenho que me entregar a declaração hoje, certo? Eu acho que é possível, mas eu até gostaria que você... Envia para ele lá? Everaldo. Ele assina e manda de volta, eu assino. Everaldo, faz uma prática agora, que os seus negócios é tudo adiantado, né? E traz para a próxima reunião, que eu não tenho prática. Agora eu trabalho no certificado digital. Na maioria do 90% do meu tempo é isso aí. Eu não faço essa prática, não. Eu vai apresentar agora, eu vou fazer isso. É uma coisa... Ninguém tocou nisso até hoje? Você falar? Vou comentar uma outra. Completando essa sua aí. Tem condição de fazer uma conexão remota, no caso desse aí? Fazer assinatura pela... Então fala para nós aí. Colegas, olha aqui, por favor. Ó. Uma conexão remota? Falou? Calma aí, Raul. Só um minutinho, Raul. Sim. Se há necessidade, se há como a gente fazer a assinatura por uma conexão remota, a gente estar aqui, mais não. imprimir. Hã? Olha, o TINVI é um sistema de acesso remoto. Tem coisa que você não faz. Por exemplo, a Caixa Econômica Federal, você faz remoto muitas coisas. Mas isso é o que eu estou te falando. Em tese, sim. O Wendel tem alguma coisa para falar. Em tese, sim, mas e tudo isso depende muito do equipamento que está lá. Se é a mesma compatibilidade de Java, disso, daquilo, tem esses pequenos problemas eletrônicos. Mas, em tese, eu afirmo que sim. O Wendel tem alguma coisa para falar. Vamos cortar isso aí e passar para outra pauta, gente? Tá bom? Vai lá, Wendel. Se o computador do cara identificar o certificado digital pelo Java, consegue. O problema é o computador dele lá conseguir ler o certificado digital, que acontece várias vezes de não conseguir identificar o certificado digital. Tem um tal de repositório de certificado que dá uma canseira danada. Que parada aí, é o seguinte, o Adair falou que você falou isso aqui, mas eu não escutei você falar. Adair, estava ontem aqui. Ontem. Eu fiz o SD, está tudo bonitinho, está pronto para assinar, certo? Está prontinho para assinar. Aí eu faço uma cópia de segurança, o nosso cliente está lá nos Estados Unidos, manda a cópia de segurança para ele assina, me devolve, eu assino e envio. Ele falou, não falou nada. Não, vamos ver essa possibilidade. Tá? Não.
Não, quer ser mais... Não, quer ser mais avançado ainda. Não, aí manda de volta, faz a Copa Segurança, ele vai lá e assina, manda de volta, eu assino e mãe vê. Tem que ter o programa lá, né? Pois é, mas não é no minuto não, ué. Pode ser em meia hora, ué. Vamos fazer um teste com aquela minha lá da Global, que ela está prontinha para mandar, né? Aí ele assina lá, assinou de cá, e eu não envio coisa nenhuma, né? Depois enfia. Tá, tranquilo. Tá tranquilo. É possível, né? Tá, vamos testar. Eu vou testar, tá? Tchau. E aí, fechou, colegas? Seguro-desemprego. É o Vander? Foi você, Marli? Sobre as mudanças do seguro-desemprego, por exemplo, a pessoa trabalhou numa empresa, pegou o seguro-desemprego há uns 10 anos, aí ficou sem assinar a carteira. Agora assinou novamente, mas trabalhou só 7 meses, aí não tem direito ao seguro-desemprego? Teria que trabalhar 12 meses, né? Passa para o professor Daíra aí responder para nós. Está em tramitação ainda. Vai ser aprovado amanhã, parece. Gente, mas a menina vai entrar de aviso prévio agora, eu já queria saber. Mas eu li lá mais ou menos, acho que é isso. Tem que ter 12 meses no mínimo para receber 4 parcelas. Aí eu fiquei na dúvida, esse intervalo que ela ficou mais de 10 anos sem assinar a carteira. Mas esse período, Marli, que ela estava sem registrar a carteira durante 10 anos, isso é um fato, ela não tem direito. Não tem direito? É um fato, ela não tinha carteira registrada. Como que ela vai receber o seguro-desemprego referente àquele período? Não, você não entendeu. Ela recebeu no primeiro emprego dela e ficou sem assinar a carteira um período que ela trabalhou como autônoma. Agora voltou a assinar a carteira em novembro, né? E vai entrar de aviso prévio agora em junho. E em julho ela não tem direito porque vai fazer 7 meses, aí teria que ser 12 meses, né? Isso, né? 12 meses. Não conta aqueles 10 anos para trás, não. E 10 anos já passou. Pelo que eu li, a medida provisória tem validade. Ela só vai a partir de março, já está valendo essa nova regra. Realmente é. É medida provisória. Vai votar, mas... Não, você tem razão. Cadê o Fábio? Você tem razão. É medida provisória? Enquanto ela não transformar em lei, que é 3 meses, parece, para transformar em lei, está em vigor. Para transformar em lei. Vale transporte. Eu estou com uma empresa e está tendo um problema seguinte. Os funcionários trabalham 12 por 36, ele faz o crédito dentro do Vale Transporte no mês e nas folgas deles, eles ficam passeando na cidade, né, usando os Vale Transporte. E o proprietário está criando casos, que como tem lá quando ele faz o requerimento, lá fala que é só para uso de casa, trabalho e vice-versa. Então já tem acontecendo há muito tempo, eu falei para ele o seguinte, que no mês que ele for recarregar, que ele verifica lá quantos vale-transportes que eles usaram indevidamente e faz o crédito só da diferença, né, daqueles que ele usou. Isso que eu falei. Aí qual que seria o procedimento? Porque tem dado advertência, falando lá que vai justa causa, esse tipo de coisa, só que nunca mandou ninguém embora. Eu queria saber qual que seriam os procedimentos, se está certo esse procedimento meu, ou se alguém tem experiência nisso aí mais e me dá uma coordenada disso aí. O Adair vai complementar, Vandes, mas o seguro-desemprego, ou melhor, o vale-transporte, ele tem que ser utilizado exatamente no percurso do seu trabalho. O empregado ele não pode usar usar isso aí
de outra maneira, a não ser no seu transporte para o trabalho, de ida e regresso. Essa que é a finalidade. Se ele recebe lá o vale transporte e não está utilizando, naquele dia que ele não utilizou, não faz jus. Completa para nós. Ô, daí, me permite dar um pitaco aqui? Eu estou chutando, hein? Pela lógica da coisa, né? Então, ele recebeu o vale transporte. Ele trabalha com que negócio? 30, 2,36. Ele recebeu o vale transporte para vir os 12 dias, né? Para 15 dias. Ele recebeu o vale transporte para vir 15 dias. Aí, ele gastou o vale transporte. Eu acho, problema dele. Aí, quando ele for para lá, ele tem que pagar para ele e acabou dele, certo? Agora, se ele está viajando com o vale transporte, problema dele, eu acho. Agora, na hora que ele for para o emprego, não, você vai ter que vir para o emprego, ele paga o transporte para vir para o emprego, porque ele gastou o vale transporte já. Eu não vejo motivo senão. A empresa, quando admite o empregado, já deve pedir para ele a declaração de opção pelo vale transporte. Certo. Firma essa declaração, ele vai dizer quantas viagens necessita para ir e vir ao trabalho. Certo. Caso ele utilize quantidade que não seja para esse fim, é motivo de justa causa. Agora, essa declaração, ela deve ser renovada sempre que houver mudança de endereço ou qualquer alteração. Ou não havendo mudança, deve ser renovada anualmente. E a regra é essa que tem que ser aplicada. O plantão 12/36 está normatizado hoje, tem a súmula 444 do TST. Então, é jornada correta e utiliza-se conforme a quantidade necessária, mediante a declaração fornecida pelo empregado. Eu fiz o meu pitaco, certo? Então, a lei é bem específica. Ele só pode usar o vale transporte para vir para o serviço. Se ele gastou o vale transporte fora do serviço, aí, mesmo que ele pague para vir para o serviço, é justa causa? Não. Ele não pode requerer outros vales aí. Eu entendi, foi. A justa causa cabe se ele declarar, eu preciso de 40. E na verdade só utiliza 20. Aí eu estou usando de má fé. Pois é, mas aí cabe justa causa. Aí ele falou que, tá, tranquilo. Aí, na realidade, ele pegou 15 vales, né? Na realidade, ele só vem 12 vezes ao mês. Ele trabalha, tem mês que ele trabalha 15 dias, tem mês que ele trabalha 16. Aí, 16. Quando o mês então é 31, está dentro do critério, não está exagerado. Agora, quando eu falo, ele pode gastar o vale dele noutra coisa qualquer, e depois, quando for no dia de serviço, ele vai ter que pagar por vale. Isso é infração, não é? Não, então tá bom. Desde que o operador trabalhe, não é infração, tá bom. Isso que eu queria saber. Então, nesse caso aí, específico, porque ele pegou o vale transporte e gastou por ir afora, né? Então, não é motivo para a rescisão, porque ele vai cumprir o serviço. Aí, então, para finalizar aqui, então, a minha orientação para a empresa foi o seguinte: se o funcionário está usando o vale indevido, nos dias que ele não é dito a trabalhar, que ele abatesse esses vales no próximo mês. Não. Ele vai vir trabalhar depois? A obrigação dele é de ir para a empresa. Se ele está indo e voltando, está tranquilo. Agora é o seguinte, você não precisa fiscalizar isso. É tanto que ele assinou uma declaração da quantidade de vale que ele recebeu. Agora, se ele não for para o emprego para falar de vale, não. Você recebeu o seu vale, você tem que vir. Agora, se você gastou, você não vai preocupar, você não vai regular isso. Não tem como regular isso. Tá, tudo bem então. Obrigado. Agora aí, Vader, é o seguinte, só para completar um pouco, parece que você disse que é meio um pouco contumaz lá na empresa de os empregados não estarem... Constantemente eles fazem isso. Constantemente. Então, a justa causa, ela tem que ser de imediato. Então, aquele fato infrator que ocorre com o empregado da empresa e que o empregador põe a mão na cabeça do empregado, uma vez, 2 vezes, 3 vezes, 4 vezes, então, a continuidade disso aí desqualifica a justa causa. Então, tem que ser muito cuidado ao demitir um empregado por justa causa. Não pode repetir, ou seja, aceitar aquela situação, porque o juiz pode não mais entender aquele fato como justa causa. Passa para o Odair, pai.
Bom, o Ronan alertou ali, mas a justa causa em si é a pena fatal. A última, você tem que passar por advertências, suspensões, até chegar ao grau máximo, que é a dispensa. Só isso que eu estou alertando. Pior. Mais algum comentário sobre os Vale Transporte? Renato, quer falar alguma coisinha para nós? Só acrescentar que o Vale Transporte tem que ser utilizado para ir e voltar da empresa, do local de trabalho. Então, aquele empregado que passa a pegar uma carona, alguma coisa assim, passa a ir a pé, de bicicleta, ele já não tem mais o direito de receber os Vale Transportes. Ô, Renato, você está aqui, você é de Aparecida, né? Aparecida. O pessoal reclamar como que está a situação do cadastro de Aparecida. Me parece que voltou a bagunça de novo. Que dia que ele pode reunir com o prefeito lá, certo? Para a gente verificar isso. Há 2 anos atrás a gente reunimos, né, tivemos algumas reuniões com vereadores, com o prefeito, organizamos a nossa classe, né? E foi mais ou menos nessa época de junho, julho. Em agosto, há 2 anos atrás, em agosto de 2013, o prefeito lançou lá o cadastro único, o cadastro unificado de contribuintes. Mas a situação lá no município a gente acompanha lá nossos clientes, a dificuldade é grande de emitir documentação. Aí teve algumas mudanças agora do uso do solo, né, já pela viabilidade na junta comercial. Demora um pouco esse uso do solo, às vezes você precisa de uma alteração urgente, demora, vai mudar uma atividade, vai mudar o endereço da empresa. Lá em Aparecida demora muito, porque quando solicita viabilidade já analisa se é permitido ou não o uso do solo. Não analisa só o nome comercial na junta, alguma coisa assim. Então, adianta lá na frente, mas atrasa no início, né? Então, tem muitas coisas lá, a gente pode marcar uma hora de reunir, ouvir os colegas, apontar os casos específicos, né? E voltar a reunir e discutir lá para voltar a pressionar um pouco, né? Cobrar. Fazer igual eu fiz daquela vez, juntou com Elias, com você, com o nosso Djalma, que é do conselho, né? Juntar uma turma para falar com o prefeito. Naquela vez ele ficou muito excessivo, tanto é que chamou a gente lá, assinou um termo lá, foi. Então, vê se consegue isso lá e fala com a gente para a gente ir lá também. Tá. Eu vou entrar em contato com os colegas, que eu tenho um banco de dados lá daquela reunião, e a gente volta a se falar nesse sentido. Obrigado. Mauro. Quero só fazer um comentário referente a essa viabilidade na prefeitura. É o seguinte: tem algumas atividades que você faz e que eles começam a demorar demais, você liga lá na agência de regulação deles lá, eles têm que, no local, o fiscal tem que ir lá verificar se aquela atividade pode ser estabelecida naquele local, para depois, para eles liberar essa viabilidade para você. Demora muito tempo, demora 4, 5 dias, uma semana. Você tem que ligar lá e pedir, eu estou com um processo aí, para eles correr atrás, senão eles não vão. Ok. Tem aqui uma pergunta de um internauta, é sobre o Simples. Ele me perguntou se eu já tinha conhecimento de ter visto lá no site do Simples um ícone que dá a possibilidade à compensação de crédito referente ao Simples. O caso dele, em 2011, um valor até alto, mais de R$4.000, a empresa efetuou o pagamento em duplicidade. E isso foi em 2011. E até então, ele não tinha compensado isto. Agora, lá no site do Simples, ele disse que tem, até observei também, lá tem um ícone, compensação de crédito anterior. Os senhores têm conhecimento disso? Operou essa parte lá do Simples? Então, Ivan, diz para nós como é que ele vai fazer para recuperar esse valor que foi pago em duplicidade lá em 2011. Esse crédito pagou-se referente ao mês, 2 vezes o mesmo valor, sabe? Ele vai entrar, vamos supor que ele gera esse mês o PG DAS, tá? Vai ficar aquele débito, ele vai esperar vencer. Após o vencimento, ele vai entrar lá no mês em questão que foi pago em duplicidade e pedir a compensação, e vai pedir para ele informar qual mês ele quer ser compensado. E faz o pedido. Aí automaticamente é baixado na hora ali, se sobrou ou não sobrou o saldo. Se não sobrou, joga para outro mês
E se ficou devedor, ele faz o pagamento da diferença. Vamos ver se eu entendi para responder para ele. Ele pagou em duplicidade lá outubro de 2011. Certo. Ele vai apurar o simples de maio agora de 2015. Certo. Ele deixa de efetuar o pagamento na data correta, que é junho. Isso. Após o vencimento 20 de junho, ele vai entrar lá em outubro de 2011. Isso, e pedir a compensação. Ele vai perguntar para qual mês será compensado. Aí ele vai compensar para maio de 2015. Exatamente, ele vai informar que era compensar em mês de maio de 2015. Ok. A diferença, se for a maior, se naquele mês ele continua tendo crédito. Exatamente. Aí ele joga, vamos supor, para o próximo mês, até compensar aquele valor total. E paga a diferença do outro que vinha após. Não, é só do principal. Aí, naturalmente... Isso. Né, Wendel? Eu acredito que aquele valor que ele pagou em 2011 vai se considerar o principal. O saldo vai estar maior lá. Ele pode olhar lá que está o saldo maior. O saldo está maior. Pergunto. Quando ele for compensar, eu tenho ICMS, tenho ISS, tenho PIS, tenho CONFINS, certo? Tem contribuição social, tem CPP. Certo. Então, ele é compensado de acordo com cada imposto? Com cada fator ele é compensado. Tem que olhar isso aí. Isso. Código por código. Então, mais uma vez que nós valoramos aqui esta reunião, né? O internauta estava preocupado, o Wendel já passou por essa experiência, ele me perguntou, não soube, perguntou mais outra pessoa, não soube. E aqui está respondido a questão dele. Sabe? Muito bem. Sabe? Por isso que cada dia, mesmo se deixar de ser, por exemplo, sexta-feira santa, passar a ser quarta-feira santa, aí um feriado, terça-feira nós estaremos aqui presentes. Sabe? Né? Vamos lá, gente, mais uma questão aí para nós. Quem mais tem alguma coisa, um comentário? Deixa eu só ver aqui com a Divina, então, Divina. Eu gostaria, pessoal, que o pessoal viesse na reunião, porque se vocês vêm na reunião, que alimenta as perguntas. Vamos supor assim, que se ninguém vier na reunião, aí chegava aqui, como que ia fazer a pauta, né? Ia perder o dia de hoje. Então, é bom vocês virem na reunião. Aline, fica aí, Aline. Vocês que faz a pauta para a reunião. Para você. Posso fazer mais uma pergunta? Pode fazer. A respeito da SF e ECD, né? Então, é o seguinte, eu tenho 3 ou 4 empresas do presumido. Eu já tenho o livro todo encadernado, já para registrar na JUSEG. Então, eu só vou poder levar eles para registrar depois que eu enviar, no caso, a SF. Isso? Bem. O Antônio tem o caso, hein, Antônio? Não. Se o caso dele, ele não registrou o livro. Não registrou o livro. Bem, colega, a obrigação... Eu quero saber se eu vou levar na JUSEG só depois que eu mandar a SF. Não. O ECD, Escrituração Contábil Digital, é aquela que você é como se fosse um livro fiscal. O livro contábil nosso, o diário. Ao invés de eu pegar esse livro diário e levar na junta comercial, você vai apresentar... O ECD. Não, o ECD, como que é? Magneticamente, não sei. Magnético, né? Vai apresentar magnético. Aí você apresenta magnético. Agora, como lucro presumido, se não tiver aquele teto maior, você não é obrigado a apresentar, aí você vai lá e apresenta lá na junta comercial o seu livro normal. Mas a JUSEG disse que eu tenho que levar aquele negócio que manda para a Receita? Não. Você apresenta o seu livro normal. Depois você vai fazer o CSD, que é fiscal, é como se fosse apresentar a declaração de imposto de renda. Então, é como se as empresas do Simples. O empresa do Simples, Agora, colega, mas é tão fácil você apresentar o ECD, porque se apresentar o ECD, já apresenta, já paga tudo, aí já fica pronto, certo, para você apresentar o ECF. Mas não tem distribuição acima do valor que permite. Mas se não tiver o lucro subido, é facultado se apresentar também, não é obrigado não. Então, se você não tiver lucro subido superior, você pode apresentar facultativamente. Só um minutinho, colegas. Antônio, só um minutinho, por favor. Divino, eu quero aproveitar e perguntar a você, o internauta, um contabilista também ligou outro dia até questionando, aproveitando você e a linha aí, eu já falei isso aqui anteriormente, mas ainda parece que não ficou bem pacificado, não.
ele tem o escritório de contabilidade dele e para entregar a GFI precisa lá da certificação digital. E o A1, o certificado A1, ele é aquele que instala na máquina, fica lá instalado na máquina. Esse certificado, a certificação digital, dá poder ao usuário verificar a pessoa física do cidadão, entra lá no seu imposto de renda e passa a ter um conhecimento da vida particular daquela pessoa, digamos, o caso dessa pessoa, do contador. Que pode, através de certificação digital, vai lá na Receita, vai lá no imposto de renda da pessoa física e fica ali vasculhando a pessoa dele. Você entendeu a pergunta aí? Então, ele tem essa preocupação. Eu falei, olha, a única maneira sua é você determinar no seu escritório uma pessoa a usar para trabalhar com o fundo de garantia, para enviar a sua GFI. Então, ele perguntou se tem algum jeito dele passar essa responsabilidade para, assim, ele como contador responsável pela empresa e passar para o funcionário limitadamente. Uma procuração eletrônica. Como que vai funcionar essa procuração eletrônica? Aí ele tem que fazer uma procuração eletrônica, colocar o PIS dele, porque ele é funcionário registrado na carteira, porque aí a Caixa, ninguém sabe isso, eu aprendi isso aí na vida, na tora, na taca. Então é o seguinte, quando é funcionário, ele tem que vincular o PIS, vai ter que ter o PIS. Porque do empregado. Porque aí a Caixa não passa a responsabilidade de qualquer um, não. Ou é para o contador, ou é para o dono, ou pelo empregado registrado. Tem que ser registrado em carteira, senão ele não faz nada. Aí ele faz um certificado digital para ele, vincula todas as empresas no certificado dele e isso põe o contador. PIS. O contador. A pessoa responsável, que ele não quer que pegue o certificado dele. Isso. Ele faz, para esse funcionário registrado em carteira, como responsável da contabilidade, lá vinculado, né? E ele não é responsável da contabilidade, é responsável ao RH. Aí ele põe o PIS e a Caixa que não faz buscando o PIS dele. E aí esse funcionário não vai ter acesso lá com o contador. Não, porque ele vai ter o certificado próprio. Ele vai ter o certificado próprio. É a única vez que pede o PIS. O certificador não sabe de nada, né? Ele vem certificado, fica falando que tem por isso, por aquilo outro, e o cara morre, cadastra PIS do empregador. O empregador não precisa ter PIS. É muito bom, sabe por quê? Eu recebo ligações sem parar. Ah, por que você não coloca PIS? Fulano falou, não, quem colocar PIS? É a única vez, são os órgãos públicos responsáveis, o juiz de direito e as outras pessoas, e o funcionário registrado em carteira que vai fomentar a conectividade. Então, esse certificado será feito um outro certificado em só nome para do o empregado e vincular as empresas que ele está trabalhando. Eu falo porque ele trabalha em empresa grande e sabe. Os grandes funcionários das construtoras, tem que ter um cara do RH. É ele que faz o certificado. Em nome desse responsável pelo RH. Só que tem que colocar o PIS dele, porque a Caixa vai reconhecer que ele é empregado, por isso que ele funciona. Agora, esse empregado ele vai fazer o certificado diretamente na certificadora ou através ele é amarrado com o certificado do contador, digamos? Não tem nada a ver. Nada a ver, né? Pessoa física não tem nada a ver. Agora, eu estou pensando aqui uma coisa, vai ter que vou fazer uma consulta na Caixa. Porque as demais empresas, ele não é registrado lá. Eu acho que ele vai ter que fazer uma procuração. Assim, ele vai ser para a contabilidade. Mas as demais empresas, ele vai pegar o certificado dele e fazer uma procuração, porque ele não é empregado dela lá. É do grupo, mas o... Pois é, mas... Não. A orientação é essa. Mas como o escritório de contabilidade tem várias empresas, eu acho que ele vai ter que protocolizar, fazer a relação e anexar. Ou fazer a procuração com o certificado dele a cada empresa nova que entrar. Mas aí é grupo. Mas eu estou pensando porque hoje entra uma empresa A, B, C, D, Z. Quando entrar a Z, a Caixa não vai entender. Aí eu já estou dando uma saída aqui. Ele vai fazer, o contador faz o certificado dele, registrado, e esse qualquer pessoa pode fazer, não precisa nem ser do RH nesse caso. Faz um CPF e vai vincular as empresas que entrarem
por procuração, que a Caixa permite isso até 5 anos, ao certificado dele. Entendeu também, Aline, isso aí para você? Tá? Essa é uma saída que eu estudei há tempos atrás e fiz para uma grande empresa, que ele falou. Tinha 25 empresas pequenas agregadas à construção civil, eu fiz igual o Antônio falou. Exatamente. Mas essa já tem a solução para ele. Depois eu vou melhorar, eu vou lá na Caixa, porque eu tenho parceria com a Caixa, vou verificar se procede, vou dar ao vivo e a cores a mesma resposta. Ok. Fala, Otávio. Pessoal, é o seguinte, a gente está tendo uma situação que até foi passada lá na ouvidoria do Conselho Regional de Contabilidade, e o nosso amigo Mauro Sérgio, que é presidente do Sindicato dos Contabilistas de Uberaba, ele fez uma publicação em dezembro do ano passado, no jornal lá em Uberaba, sobre aquelas declarações que nós, contadores, temos que afirmar junto com o empresário, na qual o empresário fatura 100 mil, o gerente do banco pede para que ele coloque lá 500 mil reais e pede que o contador assine também estas declarações. Eu trouxe, está aqui, vocês podem ler aí, tem a declaração disso aí. A gente sabe que isso aí a gente está fazendo, colocando, a nossa assinatura, ela tem fé pública, vocês sabem disso. E isso aí está trazendo para a gente, na nossa área contábil, um constrangimento e uma preocupação muito grande a esse respeito. Eu já combinei com o Fábio aqui que essa semana nós vamos na diretoria regional da Asban aqui em Goiânia tratar esse assunto, porque a situação está tão gritante que o gerente de banco, para captar o cliente, para fazer cumprimento de metas, a gente não assina essa declaração para o empresário, ele fala que tem um contador que assina essa declaração para ele. Então, essa preocupação a gente tem que levar isso aí para a Asban, e nós vamos fazer, depois de reunir com a Asban, a gente vai fazer uma manifestação do nosso sindicato. Nosso presidente já autorizou que nós possamos fazer essa manifestação. Vamos colocar no nosso espaço contábil e também, só após essa reunião, é que nós podemos escrever até também uma matéria para o jornal, certo? Sobre essa questão aqui. Então, está muito preocupante essa situação e chegou num ponto assim que está insustentável. Ontem mesmo, no meu escritório, eu tive uma situação dessa, eu me recusei a assinar. Se o gerente do banco pede, porque fala para a gente assim, liga para a gente, então fala assim, não, gente, isso aqui é um documento só para ficar arquivado aqui na gaveta e ninguém vai ver, não. Ué, gente, para aí, ué. Pô, para que precisa da assinatura do contador, então? Então, o seguinte, propostas para que possa ser feito, eu até falei com o Fábio, que a gente pode, o seguinte, empresa do Simples Nacional, pode-se pegar o extrato do último mês para fazer face a essa exigência que o banco quer do faturamento. Aí sim, a gente pega o extrato lá do Simples Nacional do último mês e entrega, porque lá tem o faturamento dos últimos 12 meses. Aí sim, se ele quiser uma declaração, eu faço a declaração baseada naquele faturamento. Certo? Aí sim. No caso de declarações de imposto de renda, pessoa jurídica, é o caso que nós temos aqui, passa 6 meses para entregar as declarações, a gente tinha que basear em cima do faturamento real. Certo? Aí é uma questão, e os gerentes de banco não estão querendo aceitar isso daí, porque os faturamentos das empresas são tão baixos em relação à movimentação financeira que os nossos clientes movimentam com bancos, né? E aí, pessoal, a gente vamos levar essa situação aí para a Asban, certo? E para vocês terem uma situação como que isso é tão complicado, o Fábio tem aquela situação, né, Fábio? Se pudesse relatar para a gente aqui, que foi relatado na diretoria, que a Secretaria da Fazenda está atrás de um contador aí que fez um procedimento que o Fábio vai falar para vocês. Bem, colegas, o que está acontecendo é que o fisco está caracterizando o contador como responsável solidário em situações em que ele detecta que entende que está havendo
sonegação de impostos. Exemplo, o cuidado que tem que ter ao lançar todas as notas fiscais como à vista, quando que a empresa tem operações a prazo. O que acontece? O contador lança aquelas notas fiscais toda à vista, como é que ele faz? Ele debita o caixa e credita a receita. Ocorre que o camarada, no seu extrato bancário, recebe depósito de duplicata. Né? Aí, o que está acontecendo? Ele pega para essa entrada que está no banco lá, ele acredita o caixa e debita o banco como que é o caixa que está jogando o dinheiro no banco, quando que o depósito está vindo da duplicata. E o fisco investigou de onde era aquele depósito e viu que tratava de TED, tratava-se de transferência de terceiros. Né? Por que o contador entrou aí como responsável solidário? Porque o contador fez um lançamento fraudulento. Ele informou para o fisco que aquele depósito veio do caixa. Né? Então, o perigo que é a gente... Né? Então, a gente tem que começar a ter esse cuidado com essas informações. Né? Então, é só observar isso aí, porque o fisco vai apertar. Então, a gente tem que tratar mais esse assunto. Eu acho que a gente tem que juntar as entidades, contador, empresário, e trabalhar isso aí, porque o fisco agora tem ferramentas. Né? E, infelizmente, o profissional contábil ele ficou refém desses extratos bancários dos bancos, das empresas. Agora, a gente tem que achar uma solução para isso aí. Caso contrário, como é que vai ser? O fisco vai ficar rolando o contador como responsável solidário. Eu acho que é uma discussão que a gente tem que marcar uma data e uma coisa e tentar resolver isso aí. Fala aí, Marli. É o seguinte, Otávio, eu posso fazer uma pergunta para você? A respeito do ECF, né? O ECF, desculpa a minha ignorância, no ano passado eu fiquei meio parada, aposentada, né? Calmei um pouco, não mexi assim com trabalhar ativamente em escritório e empresa. O ECD, que o Everaldo falou, entregando ele para entregar o ECF ele está sendo no lugar do DCTF, ele seria anual ou mensal? Como é que é? É o seguinte, eu vou passar para o senhor Everaldo, que ele foi o professor ontem, ele é o cara mais apto para responder aqui. Não, você pode responder, você sabe. Fiz a pergunta para você, Otávio. Aí, pronto, aí eu não quero Nossa. Marli, é o seguinte, a DIPJ foi extinta. E o governo precisava de ter um mecanismo de controle do cálculo do imposto de renda e da contribuição social. Aí ele lançou a ECF, né, que é a Escrituração Contábil Fiscal. O que ela vai fazer? Ela vai fazer o cálculo do imposto de renda e da contribuição social. Tá certo? Agora, tem situações, né, o senhor Everaldo pode até confirmar, que você vai precisar dos lançamentos escriturados na sua escrituração contábil para que você possa fazer a sua escrituração contábil fiscal. Aí você vai ter que ter as duas juntas. Tem situações, tá? E dentro daquelas situações tem as exceções em que você não tem a necessidade de fazer a escrituração contábil digital, desde que você não distribua lucros acima da presunção legal menos os impostos. Tá? Aí você não é obrigado a fazer a escrituração contábil digital. Mas a escrituração contábil fiscal, toda empresa vai ter que fazer. Certo, mas a partir desse ano seria? 2014. 2014? 14, que apresenta agora em 2015. Então, a empresa, né, até a empresa da minha filha, é só prestadora de serviço, arquitetura. Era para ter sido microempresa, mas a presidenta não tinha liberado e foi liberar esse ano, né? Pelo faturamento dela lá e tal. Aí foi feito presumido. Como ela não distribuiu o lucro assim, acima do limite, ela está dispensada então da ECD. ECD. Mas a ECF... Tem que fazer. A do ano passado? Também. Seria anual? 2014. Obrigado. Obrigada. Ô, Fábio, só te fazer uma pergunta para você, é o seguinte, antigamente, você falando sobre as duplicatas recebidas em banco, duplicata a prazo, é lógico, né?
as empresas eram obrigadas a ter um controle dessas duplicatas, tinha até um livro de registro de duplicatas. Esse livro já foi extinto ou não é obrigado ainda? Não, eu entendo que você fazendo na contabilidade não precisa desse livro, né? O livro auxiliar, você pode fazer o livro auxiliar também, né? Então falou, obrigado. Vamos para frente, colega, acaba. Então, uma boa noite para todos, bom descanso. Terça-feira que vem, firme aqui.